Olá, meus amores. Tem um tempo que eu queria gravar esse vídeo. Tô aqui no meu quarto. Não é vídeo de previsão, não é vídeo de tarô. É vídeo pra gente conversar, pra gente desabafar um pouco. Eu tenho visto muito nas redes sociais, no YouTube, todos os lugares, as pessoas endeusando muito tarólogos, videntes, pessoas que trabalham com o espiritual. E a gente, às vezes, né? Aí tá, a gente não, eu tô falando por mim. Eu trago, às vezes, muito esse peso, essa responsabilidade do que eu vou falar, do que eu estou passando, se as pessoas conseguem ver verdade, né? Enfim. Mas eu queria contar um pouco hoje da minha história. Hoje, por que eu quero contar a minha história? Porque eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa normal, que quando eu atendo vocês, muitas vezes eu entendo exatamente o que vocês passaram, porque eu também passei por muita coisa. E eu queria contar um pouco da minha história. De repente alguém aí vai se identificar. E de repente alguém aí consegue entender que trabalhar com a espiritualidade não é nada fácil, é uma responsabilidade muito grande e que de fato a gente aqui tem uma vida normal, tem os desafios, mas tem mais os desafios que esse espiritual joga pra gente por algum motivo, para que a gente cresça também, né? Para que a gente atravesse esses processos. Mas eu queria desabafar um pouco, contar um pouco da minha história. Exatamente hoje faz 3 anos que eu vivi a pior experiência da minha vida. Eu tô aqui em São Paulo tem 16 anos. Eu vim para cá porque me casei aqui, né? Tive minhas filhas aqui e me separei. Mas esse casamento foi algo assim que detonou com a minha vida. E essa pessoa fez de tudo e ainda faz de tudo para me desestabilizar, para me ver ali no fundão, né? E há 3 anos atrás, exatamente, esse ex-parceiro, né, com quem eu casei, tive 2 filhas, ele nos colocou na rua. Eu já trabalhava aqui eu já tinha um canal, se eu não me engano era Bússola da Alma, e de repente eu me vi na rua com 2 crianças, sem dinheiro para bancar uma casa, ou enfim. Aí você vai falar, nossa Renata, mas como logo você deixou chegar a esse ponto? Pois é, gente. A gente também tem as nossas cegueiras, né? Eu acho que hoje eu não tenho mais, mas naquela época eu tinha essa cegueira de ainda acreditar, não, essa pessoa jamais vai fazer isso com as filhas. E fez, né? E foi um momento muito,
difícil, porque eu não sabia para onde eu ia, eu tinha que arrumar um apartamento do dia para a noite, eu tive que me desfazer de tudo, tudo que eu tinha, tudo, o quartinho das minhas filhas, tudo que eu tinha, eu tive que dar, ou vender, ou doar. E uma pausa, isso não foi a primeira vez que aconteceu. É que essa foi a pior, mas essa não foi a primeira vez. Eu moro há 16 anos em São Paulo, eu tive que me mudar 13 vezes. Voltando. E foi uma situação assim muito vergonhosa, desesperadora. E para quem me acompanha no Instagram, né, deve lembrar que eu cheguei a fazer várias promoções para juntar dinheiro, para fazer a mudança, para conseguir arrumar um apartamento. E eu saí de um apartamento confortável, onde cada filha tinha um quarto, eu tinha o meu escritório para trabalhar, eu já tinha o canal no Instagram, já tinha no YouTube. E fui para um apartamento de 2 quartos, aonde uma filha minha dormia na sala, a outra filha dormia na outra sala, mas elas tinham que dividir esse quarto. E mesmo assim eu não tinha dinheiro para pagar, eu não sabia como que eu ia pagar aquele apartamento de 2 quartos. E, se eu não me engano, foi lá que eu mudei para o Aishi Tarô. E tive que me reinventar. No meio daquela dor, no meio daquele desespero, no meio daquele futuro incerto. Sem muita ajuda também da família. Não temos muita ajuda da família. Os amigos todos desapareceram. Todos. E o que eu tinha? Eu tinha o meu espiritual. E por que eu estou contando isso? Porque enquanto eu gravava, me preparava às vezes para gravar vídeo, porque eu precisava gravar vídeos, eu precisava postar no Instagram, porque eu tinha que divulgar o meu trabalho para pagar aquela conta que eu não sabia como que eu ia pagar. Tinha uma Renata que estava gritando de desespero, tinha uma Renata que chorava o dia inteiro e lavava o rosto no banheiro, passava uma maquiagem e gravava os vídeos. E aí eu passei 1 ano nesse apartamento, mas eu sabia que eu não ia ficar lá. Eu briguei com Deus, eu briguei com o meu espiritual. Eu pedia perdão para as minhas filhas todos os dias. Eu tive raiva daquelas pessoas que me abandonaram. Mas eu falei, não, eu preciso dar a volta por cima. Eu não posso me jogar, porque era isso que aquele cara queria. Ele queria isso, que ele falou, eu vou te botar na rua, eu vou te ver pobre, sozinha, e é isso. Eu vou tirar as meninas de você. E durante 1 ano eu foquei no meu espiritual, toquei os 2 canais e foi lá, nesse lugar que eu odiava morar, que eu criei os Virginianos. Foi no meu momento de maior dor, de maior fragilidade, de tudo. Eu tinha perdido tudo. Que me veio os Virginianos na cabeça. E quando eu criei esse canal, eu falei, meu Deus, por que eu nunca pensei nisso antes? Mas vai saber por que, né, veio essa ideia nesse maior momento de crise. E eu falava, eu não vou ficar nesse apartamento 1 ano. Eu preciso de um lugar, pelo menos, onde as minhas filhas, cada uma tem um quarto.
nem que eu tenha que sacrificar o espaço de trabalho que eu vou ter, mas eu preciso dar um quarto para cada filho, porque são adolescentes, precisavam de um quarto para estudar, né? Enfim. E na verdade o apartamento ele era caro para mim e eu tinha que ainda reduzir custos. E aí a gente foi crescendo, o Virginianos foi crescendo, o outro canal também, e aí me veio a ideia de dar a mentoria. No meu pior ano, vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Tudo aconteceu na minha pior fase. E aí eu falei, eu preciso fazer algo mais. Eu tenho que entender os meus talentos, eu preciso entender o que eu posso oferecer mais. Mas eu tinha aquele medo. Essa conversa é sobre muitas situações que eu ouço nos meus atendimentos. Eu tinha medo. Como que eu vou ensinar tarô se eu nunca fiz aula? É a Lilith chorando. Se eu nunca fiz aula, se eu aprendi sozinha. E eu falava, Renata, se vira, minha amiga, se vira. Você vai ter que fazer algo mais, porque você precisa pagar um plano de saúde para os seus filhos, você precisa pagar moradia, você precisa pagar luz, gás, lelé. E nisso, eu entrando na justiça para tentar ter o direito das minhas filhas terem o direito de pensão, né, que... Enfim. E eu achei que eu já tinha passado por tudo. Quando eu estava começando a botar a cabeça para fora, minhas filhas perdem o colégio. Porque o pai das crianças não pagou o colégio também. Era a quinta vez que as minhas filhas abandonavam uma escola sem se despedir dos amigos e ir para uma outra escola, ou a gente não sabia se para uma escola pública, a gente não sabia de nada. Minhas filhas chegaram a ficar 2 meses e meio sem estudar. Dentro daquele apartamento pequeno, aonde eu precisava ser autêntica, espiritualizada, trazer plenitude, trazer segurança para vocês, porque eu estava criando um canal novo, eu estava trazendo uma mentoria de tarô e as minhas filhas estavam passando pela maior dor da vida delas. Mais uma vez eu falei, Renata, você vai ter que dar conta de novo. E eu falava, Deus, como? Como que eu vou conseguir? De novo, essa conversa é sobre muitas frases que eu ouço nos atendimentos. As pessoas perguntam para mim, como? E eu falo, eu tô vendo saída, eu tô vendo luz para você. E eu tinha poucas pessoas que olhavam para mim no meio daquele caos e falavam, eu vejo uma luz vindo atrás de você, eu vejo uma luz no fim dessa tempestade, desse maremoto. E eu não conseguia ver a luz. Mas eu tinha coragem, porque eu tinha que sobreviver junto com as meninas. Então eu juntei a coragem com a fé e tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E aí, no final daquele ano, eu tinha uma amiga recente, que também o universo botou no meu caminho, e me mostrou um outro apartamento. Na mesma rua que eu morava, era um apartamento menor, mas tinha um quarto para cada filha, mas eu ia perder o meu espaço de trabalho. Só que eu tinha, no meio daquela loucura toda lá atrás, eu tinha assinado um contrato
com uma corretora naquele apartamento menor de 3 anos. Eu assinei sem olhar. E eu tive que ir para briga para quebrar aquele contrato e ir para esse apartamento mais barato. E eu sabia que aquilo ia acontecer, eu sentia que aquilo ia acontecer, mas na verdade eu não tinha nada tangível nas minhas mãos, eu não tinha dinheiro para mudar de novo, eu não tinha, porque eu estava começando a botar um pouco o pescoço para fora. Mas eu falava, eu preciso mudar novamente, porque ali a gente estava enlouquecendo. Para mim estava muito bom, porque eu tinha um espaço até para trabalhar, mas as meninas não. Em 1 ano, exatamente, eu fiz uma outra mudança para esse apartamento que eu estou. Que é um apartamento menor, mas o prédio tem uma infra melhor para as meninas, mas eu perdi espaço de trabalho. Eu perdi sala, mas eu fiz tudo em prol das minhas filhas. E mais uma vez esse ex-companheiro fazia mais coisas para me derrubar. E como que ele fazia mais coisas para me derrubar? Ele usa as meninas. Tem 1 ano que eu estou brigando na justiça pela pensão. Praticamente está ganho, mas a justiça é muito lenta. Ele está se esquivando, ele está fugindo, mas enfim, não vou me aprofundar nesse assunto. Mas aonde eu quero chegar? Eu tive que, de novo, levantar fundos, levantar dinheiro através dos meus seguidores, do meu trabalho, fazer promoções, para levantar dinheiro para mudar de novo. Então, todos os móveis que eu havia adquirido para aquele apartamento que tinha um formato, eu tive que vender também, tudo correndo, porque esse apartamento era um outro formato. Então, mais uma vez, a Renata perdeu tudo que ela tinha comprado com dinheiro suado. E vendi tudo a preço de banana, teve coisas que eu dei até para o zelador. E nesse meio também descobri mais traições de amizades, mais tudo. E hoje eu estou completando 1 ano nesse local que eu estou aqui. E eu também sei que não é aqui que eu vou ficar. Eu sei que não é aqui. Mas era o lugar que dava, era o lugar que tinha que ser, né? Mas eu me sacrifiquei mais uma vez em prol da família. E então, quando eu falo para vocês no atendimento, eu entendo a sua dor, eu sei que você está passando, eu sei que dá para virar essa chave, porque alguém, no meio das minhas tempestades, também falou isso para mim. Você vai sair disso. Você tem potencial para isso. Só que quando alguém fala pra gente que a gente tem potencial, quando você está no olho do furacão, você não se vê desse tamanho. Você não se vê. E aí que entra um trabalho interno de autoconhecimento e um trabalho espiritual muito forte. Foi o meu espiritual que segurou na minha mão, foi o meu espiritual que me deu recursos, que me deu sanidade, que nos meus dias mais sombrios, que eu só queria chorar e desistir de tudo, eu estava aqui, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra de fé, trazendo uma motivação para cada um de vocês. Ainda é assim. Por quê? Porque todo mundo trava uma batalha. Todo mundo tem questões sérias que estamos resolvendo. Só que você tem 2 caminhos.
Ou você senta no chão, chora e se vitimiza, ou você senta no chão, chora, enxuga as lágrimas, confia no seu espiritual e vai. E é isso que eu tenho feito até hoje. Então, quando eu falo, eu não gosto quando pessoas colocam, endeusam ou põem tarólogos, astrólogos, gurus naquele pedestal. Eu tenho tantos ou tantas colegas de trabalho que eu sei que estão passando por momentos difíceis e estão nessa mesma batalha, mas eu também conheço profissionais que no bastidor a gente sabe que a vida também está bem complicada, mas finge que está tudo bem, finge que é o mestre dos magos, vem de uma espiritualidade errada, sabe que aquela pessoa não caminha por lugares, quando eu falo assim, lugares seguros, são pessoas que cometem alguns erros sim, graves em relação ao espiritual e estão lá pregando, falando que cura, que faz isso e aquilo, e muitas vezes o público acredita. Então, quando eu falo assim, nossa, o meu canal não cresce, poderia estar, né? Porque assim, eu confio no meu taco. Aí o pessoal sugere, põe um caps lock assim, põe um título assado, põe uma coisa para chamar atenção. Mas essa não sou eu. Essa não é a Renata. Eu estaria sendo uma outra Renata especulando. Vai vir gols, é agora ou nunca, vai vir gols, ouve isso daqui agora. Eu não sei fazer isso. E, de repente, por não saber fazer isso, vai ver que é isso mesmo, que o canal não cresce tanto, porque eu não sou sensacionalista. Eu não consigo ser. Né? Mas não é sobre isso que eu vim fazer esse vídeo. Eu queria que vocês conhecessem um pouco da minha história, para que vocês também pudessem, porque quando eu falo isso no atendimento, se eu consigo, você também consegue. Não temos diferença nenhuma. A diferença é que eu estudei muito tarô, eu continuo estudando cada vez mais. Eu tinha, de novo, 2 caminhos. Ou eu me afundava eu, minhas filhas, meus gatos. Ou eu chorava, ia no banheiro, lavava o rosto, passava maquiagem e falava, vamos trazer uma palavra para as pessoas. Por quê? Na minha cabeça, quando eu levo algo positivo para alguém, que não é a positividade, como é que eu falo? É a tóxica. Não é a positividade tóxica, é exatamente o que cai nas cartas, exatamente o que cai na mesa. Mas eu sempre tento trazer também um lado luz, né? Porque quando eu levo um lado luz para alguém, eu estou trazendo luz também para mim. Quando eu, no final de um vídeo, eu falo a mensagem do mentor ou a mensagem de Deus, Universo, no final aquela mensagem também é para mim. Então, eu acredito que quando eu faço um bem, eu consigo despertar o melhor de uma pessoa dentro de um atendimento, eu automaticamente consigo despertar algo melhor em mim. Então, de novo, estou fazendo esse vídeo porque hoje fazem 2 anos, 3 anos, desculpa, 3 anos que a minha vida é uma batalha para tentar trazer o mínimo possível para mim, para as minhas filhas. Mas é claro, quem me acompanha no Instagram acha que está tudo maravilhoso. E não tá.
Não tá. Todo mundo trava uma batalha. Se não é financeiro, é familiar, é de saúde, é profissional, é amoroso. Eu sei, eu atendo. Cada um me traz questões fortíssimas. E não é porque a gente está aqui que a gente também não está passando. Então, de novo, quando eu falo, eu vejo força em você, eu vejo luz em você, dá para virar esse jogo, porque de fato eu vejo que dá. Ou quando eu falo, você precisa fazer uma reforma íntima, um autoconhecimento, resgatar o seu eu que se perdeu lá atrás, porque tem processos que precisam ser feitos, porque eu precisei passar por esses processos e passo ainda. Não tem ninguém nesse planeta Terra que esteja encarnado aqui que não esteja passando por um processo de cura, de autorresgate, de queimação de karma ou sei lá do que. Não tem. Todos estamos. Só que, por algum motivo, eu tomei uma decisão de trabalhar com a espiritualidade. E todo mundo acha que quem trabalha com a espiritualidade, que a vida é muito namastê, que a vida é flow. Não é. É mais desafio. Eu não sei explicar. Não é que Deus joga, fala, vamos jogar mais desafio para ver se ela é boa. Mas são mais responsabilidades, você lidar com a vida do outro. É que, de novo, eu confio muito no meu taco. Quando eu ligo uma câmera, ou quando eu estou num atendimento, eu esqueço tudo que está acontecendo ao meu redor. Todos os dramas, todos os medos, todas as incertezas. E aí sim eu viro Renata que recebe as informações do espiritual e passo com toda a certeza. Porque ali eu esqueci, os meus problemas estão fora. Então é esse trabalho que todo mundo precisa fazer. É esse trabalho de se trazer de volta, mesmo quando a vida te abre crateras imensas, quando você perde tudo, mas você reconstrói tudo, e aí você perdeu tudo de novo, mas aí você vai lá e você reconstrói tudo de novo, você está exausto. Exausto ficaremos e a gente precisa voltar. O exercício de fé é muito complicado, mas é necessário, porque é que nem uma academia. A gente não vai para a academia ou a gente não faz exercício físico para criar musculatura. A fé é igual. A fé é orar e vigiar. Os desafios são constantes, são diários, são semanais, são mensais. Ninguém está ileso. Ninguém sai ileso dos desafios ou quando a vida está chamando você para que você vire uma chave. Porque a vida fala, você é mais capaz do que isso que você está. Você tem uma potência maior do que essa. E a gente precisa confiar. Então, de novo, hoje fazem 3 anos que nem sei como é que eu cheguei aqui. Sei que não é aqui que ficarei. Tenho certeza, mas também não sei como que chegarei aonde eu quero. E vamos ser também muito mais amorosos com as pessoas que estão enfrentando batalhas duras. É óbvio que tem gente que enfrenta com mais coragem, tem gente que acaba se entregando. E qual é o meu trabalho? Olhar
os emaranhados e tentar mostrar o nó. Todo nó consegue ser desfeito. Mas para isso, às vezes, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, abrir mão de uma vida que não serve mais, uma vida que não cabe mais. Ou uma versão nossa que não cabe mais. E eu vou falar, sim, por muitas vezes eu achei que eu sabia de tudo. Não, agora, com 40 anos, ou 40 e poucos anos, isso lá atrás, eu já passei por muito. Aí vem a vida e fala, oi, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Então, a gente, de novo, o treino é diário, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O treino de fé é diário, é a musculatura que a gente cria para enfrentar esses maremotos, essas turbulências, esses tsunamis, porque a vida nunca vai ser esse arco-íris com unicórnio que a gente vê nas redes sociais, que é o mundo de mentira. Estamos na famosa caverna do dragão, a gente não sabe em que momento a gente vai voltar ileso. Então a gente precisa respirar fundo, contar com o nosso mestre dos magos e tentar achar a saída. É sobre isso. Então, eu não sou diferente de ninguém. Eu simplesmente escolhi, em vez de viver naquela dor, que as dores ainda existem, os medos ainda existem, mas a coragem tem que ser maior. A coragem e a fé precisam ser maiores do que o medo. Em todos os setores das nossas vidas. É assim, não tem outro caminho. Então, eu queria muito ter essa conversa. Não sei como é que vocês vão receber isso daí, mas eu falei, um dia eu vou conversar com o meu público, um dia eu vou mostrar para eles também tudo que eu já passei, porque eu ouço tantas histórias aí do outro lado, e poucas pessoas ouviram a minha história. Então, queria dividir isso com vocês, de novo, para mostrar que não somos diferentes. A única diferença é que eu estudo um oráculo, um tarô que me traz informações sobre o espiritual, do mesmo jeito que você é advogado, que você é engenheira, que você é professora ou que você é médica. Essa é a minha profissão. Do mesmo jeito que o médico vai atender um paciente na emergência, aquele médico pode também estar quase perdendo alguém que ama. Mas a profissão dele ali é salvar vidas. O meu propósito é salvar vidas através de uma palavra, de uma orientação do espiritual. Salvar vidas, entre aspas, vocês entenderam, né? Assim, mostrar que sim, existe um outro caminho. Que na verdade eu não salvo ninguém. Quem salva é a gente que se salva, é a gente que tem que sair desse buraco, é a gente que precisa ouvir as palavras e tomar atitudes. Eu sempre falo, quando numa leitura sai, às vezes, coisas maravilhosas de fato, e eu recebo os feedbacks, não existe o pó do pilim-pim-pim que vem para salvar alguém. Às vezes essas coisas boas que a gente lê requer uma atitude muito radical sua para essa coisa boa vir. E é sobre isso que é esse vídeo. Para algumas outras coisas boas terem entrado na minha vida, eu precisei passar por coisas difíceis. Muito difíceis. Provavelmente, algumas outras coisas também vão aparecer. Só que agora a gente já fica um pouco mais
né, esperto. Então, a mudança é necessária para todos, para que a gente não entre nesse surto coletivo que eu vejo tanto que está acontecendo. Isso me preocupa, porque em muitos casos eu vejo a luz, mas as pessoas estão deixando o medo tomar conta. Então eu só queria trazer para vocês aqui um pouco da minha história para dizer que passei por grandes desafios, passo ainda, mas eu escolhi levantar, tentar viver harmonicamente com aquilo que eu tenho, fazer disso que eu tenho o melhor para hoje, o melhor para hoje. Então quando eu gravo um vídeo, aquele vídeo é o melhor vídeo que eu fiz. E provavelmente o vídeo que eu vou gravar amanhã vai ser o melhor vídeo que eu fiz, do último. Eu sempre tento trazer o melhor. E é sobre isso também que eu quero falar com vocês. Sempre a gente precisa entregar o melhor de nós em qualquer situação que a gente esteja vivendo. Isso se chama superação. Isso se chama escolher viver e não simplesmente sobreviver. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham, nem sei se gostado ou não, mas eu queria trazer isso. E é isso. Foi só um papo, foi só uma conversa no meu quarto com vocês, ok? Gratidão. Você não está sozinho. Não estamos sozinhos. Nunca. Sei que às vezes parece sombrio, desesperador, mas sempre tem uma luz no fim do túnel. Sempre. Tá bom? Gratidão. Beijos.